é que na maioria absoluta das vezes, pode acreditar, e eu falo com experiência própria e conhecimento de causa, o pastor está tão ocupado com outras coisas que ele às vezes ele não vê o que está acontecendo. Não é porque ele é cego, não é porque ele é imbecil, não. É porque estão fazendo as coisas pelas costas deles mesmo. Obviamente, tem hora que Deus revela, tem hora que as coisas explodem, que é assim, né? A gente não sabe até ser pego de surpresa e ser o último a saber, mas a gente acaba sabendo das coisas e acaba sendo surpreendido por coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Você fala, meu Deus, mas por que isso? Por que aquilo outro? Por que aquilo outro? Aí você pega o fio do novelo e vai descobrindo de onde vem o problema. E aí você vai descobrindo que o problema não está na pessoa que, enfim... que é novo convertido, ou não, o problema está numa pessoa que às vezes está no púlpito com você, está pregando, é um dos oficiais, é um dos diáconos, é um dos missionários, é um dos evangelistas, ou diaconisas, ou missionárias, enfim. Porque aqui Paulo, ele falou assim, ó, não vem com essa história de querer me endeusar não, nem eu, nem Apolo, nem ninguém. Eles já quebraram logo, mas tem gente que fala assim, oh, beleza, eu tenho meu fã-clube. Tem gente que gosta. Tem pastor auxiliar que gosta, tem evangelista que gosta, tem missionário que gosta, profeta, profetiza que gosta, tem diácono, diaconisa que gosta, que acha legal que as pessoas fiquem os bajulando e eles falam assim, beleza, porque nessa história toda de dissensão, de confusão, é aí que começa a sair as pessoas da igreja. É aí que os grupinhos começam a dividir a igreja. E aí você começa a resolver problema, porque quando o pastor para resolver o problema, ele vai ter que disciplinar quem está causando problema. E quando ele começa a disciplinar quem está causando problema, ou se a pessoa for... a gente sempre fala, né? Nós pastores. Se for ovelha, vai obedecer. Se for bode, vai dar o pinote. E vai sair gritando e vai ficar, né, dando chilique dentro da igreja. Aí o evangelista fulano de tal, o missionário fulano de tal, mantém um grupo do WhatsApp. Que desgraça esses grupinhos de WhatsApp, né? Parece brincadeira, mas é o que acontece nas igrejas. O apóstolo Paulo, ele está ministrando aqui para uma igreja que, engraçado, foi tida como a mais espiritual, ou a que tinha mais dons, mas a que deu mais trabalho. Justamente por isso, por causa dessa situação de um ficar se achando melhor que o outro, ou de um ficar achando que liderava mais do que o outro, que pregava mais que o outro, louvava mais que o outro, enfim, ministrava mais, profetizava mais. Parece que a gente está vendo essa história se repetir a cada dia aqui na igreja brasileira. Porque o apóstolo Paulo, primeiro, ele já começa logo falando, olha, vocês são meninos, vocês agem como meninos. E eu comecei a dar leitinho para vocês, até agora vocês não se comportam mais, ó, com leite vos criei, e não comam já, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Ele fala assim, vocês não cresceram nada. Já repararam, gente, que infelizmente tem pessoas dentro da casa do Senhor que entra ano, sai ano, e a pessoa continua a mesma criancinha espiritual. A pessoa não cresce. Várias vezes a pessoa vai à igreja, ouve as pregações, se é que ouve, né? Que se ouvisse realmente, né? E parece que as coisas entram por aqui e saem por aqui. A pessoa não aprende, fica menininho, fica dependente. Já reparou? Aquela pessoa que vive dando trabalho com o mesmo problema, com o mesmo trabalho. Aquela pessoa que vira e mexe, está só pedindo oração para você, nada contra. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, mas, enfim, Deus também dá autoridade, Deus também permite que nós nos acheguemos a Ele. Então tem aquela pessoa que fica toda hora, ora por mim. Você nunca vê a pessoa firme. O tempo vai passando. É como se a gente... O que Paulo está falando aqui? É como se você tivesse um filho e, óbvio, o bebê tem que tomar leite materno e comida, né? Ele vai crescendo, e é como se essa criança crescesse, mas continuasse falando assim, olha, eu quero leite, eu quero isso. Ela não passasse para o alimento sólido. Ou seja, não progredisse na obra de Deus, não conseguisse caminhar com as próprias pernas, sempre sendo ajudado pelo Senhor Jesus Cristo. Então tem sempre aquelas pessoas que entram ano, sai ano, continuam do mesmo jeito ou piores. Paulo está falando, vocês infelizmente são carnais, vocês infelizmente estão agindo como meninos, e eu não consigo falar em tom espiritual. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Enquanto vocês continuarem meninos, enquanto vocês continuarem praticando essas coisas de meninos, vocês, infelizmente, vão receber palavras como essa, ou seja, eu não os considero espirituais. Então, a gente vai tratar de um outro jeito, Paulo está falando aqui. Hoje a gente vê essas situações acontecendo na casa de Deus, exatamente como Paulo falava aqui,
Exatamente. Isto é, pessoas que dão trabalho, pessoas que não saem de onde estão, pessoas que não conseguem progredir, pessoas que não conseguem aprender, pessoas que estão no mesmo espírito de mimimi, sempre reclamando, sempre se vitimizando dentro da igreja. Ah, ninguém me ora, ninguém me quer, ninguém me ama. Pessoas que vivem falando, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso isso, não posso aquilo. Eu queria oportunidade, eu queria isso, eu queria aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E começa a dar problemas. Porque essas pessoas que se vitimizam, elas dão problemas. Porque ao passo em que a igreja está caminhando, tem sempre alguém para trás, e se você largar para trás, é problemático. Isso me faz lembrar de um texto da batalha onde o povo caminhava e o exército combatia quem estava na retaguarda e pegava os mais fracos, e aí o exército era obrigado a voltar para socorrer aqueles mais fracos. Então assim, às vezes na casa do Senhor, a igreja está avançando, aí tem meia dúzia de gente que está fraco na fé e não quer crescer, não quer progredir, e aí alguém tem que voltar e resgatar essas pessoas, tratar e cuidar, e aí meio que a trajetória é parada. Não sei se você já experimentou isso, onde você está numa situação e acontece uma coisa, você tem que parar totalmente aquilo que você está fazendo, resolver aquele problema e depois continuar. Acontece isso na nossa vida e acontece isso dentro de uma congregação. O pastor está num foco, Deus deu a visão, as coisas estão fluindo, aí meia dúzia começa a criar um monte de problemas, aí o pastor tem que resolver aqueles problemas e aí as coisas começam a ficar paralisadas dentro da igreja. Porque algum problema surgiu, outro problema está surgindo e você não pode avançar sem que resolva aquilo. Tá dando para entender? E o apóstolo Paulo continua falando. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? E aí? Será que é isso que acontece? Será que é isso que tem nas igrejas? Será que nós temos, está escrito aqui, contendas, dissensões? Será que hoje isso acontece? Obviamente, né? Onde? No mundo? Não, dentro da igreja. E por que surgem essas contendas e dissensões? O próximo versículo explica. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Isso inflama e divide tanto uma igreja, uma congregação, que eu me arrisco a dizer que se assim Deus permitir, porque é tudo pela permissão de Deus, a gente não pode se esquecer, porque quando Jesus fala assim que as portas do inferno não prevalecerão, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja como organismo vivo. Mas a gente sabe que Deus permite portas se fecharem. Tem denominação que fecha as portas. Não é questão de trocar de lugar, não. Fechar mesmo. A igreja, aquela denominação passa a não existir. Ou aquela congregação é fechada. Por causa disso aqui. Começa um grupinho aqui, outro grupinho ali. Aí o grupinho fala assim, olha, eu tô no grupo do evangelista fulano de tal. Aí outro grupinho fala assim, não, eu tô no grupo da missionária fulano de tal. Aí o evangelista fulano de tal, o missionário fulano de tal, mantém um grupo do WhatsApp. Que desgraça esses grupinhos de WhatsApp, né? E aí o grupo do WhatsApp do fulano de tal, e aí, como alguém falou assim, eu sou de Paulo, eu sou de fulano de tal, não, mas eu sou de Apolo, mas... Aí ele pergunta, vocês não estão fazendo a mesma coisa que os carnais? Ou seja, vocês estão criando dissensões, estão criando problemas, dificuldades, contendas, ou seja, é tudo que atrapalha o crescimento de uma igreja, de uma congregação. E o legal dessa história, eu falo legal, gente, com muita tristeza, tá? Eu estou sendo sarcástico. É que na maioria absoluta das vezes, pode acreditar, e eu falo com experiência própria e conhecimento de causa, o pastor está tão ocupado com outras coisas que às vezes ele não vê o que está acontecendo. Não é porque ele é cego, não é porque ele é imbecil, não. É porque estão fazendo as coisas pelas costas deles mesmo. Obviamente tem hora que Deus revela, tem hora que as coisas explodem, que é assim, né? A gente não sabe até ser pego de surpresa e ser o último a saber, mas a gente acaba sabendo das coisas e acaba sendo surpreendido por coisas que estão acontecendo dentro da igreja. E você fala, meu Deus, mas por que isso? Por que aquilo outro? Por que aquilo outro? Aí você pega o fio do novelo e vai descobrindo de onde vem o problema. E aí você vai descobrindo que o problema não está na pessoa que, enfim, que é novo convertido. Ou, não, o problema está numa pessoa que às vezes está no púlpito com você, está pregando, é um dos oficiais, é um dos diáconos, é um dos missionários, é um dos evangelistas, ou diaconisas, ou missionárias, enfim. O presbítero, não sei como é que vai a questão da hierarquia, mas é assim. Aí o pastor, que invariavelmente não está sabendo, e depois que fica sabendo, ele é obrigado a fazer o quê? Obrigado a resolver o problema. No que o pastor é obrigado a resolver o problema, certamente ele vai ter que dar uma travada naquilo que ele está fazendo, nos seus planos, naquilo que ele está tentando colocar para frente, para resolver aquela situação. É aí que, infelizmente, as coisas vão para uma situação, vão para um lado que
às vezes a gente não entende, não compreende e começa a pensar, como é que vai ser? Porque nessa história toda de dissensão, de confusão, é aí que começa a sair as pessoas da igreja. É aí que os grupinhos começam a dividir a igreja. E aí você começa a resolver problema, porque quando o pastor para resolver o problema, ele vai ter que disciplinar quem está causando problema. E quando ele começa a disciplinar quem está causando problema, ou se a pessoa for... A gente sempre fala, né? Nós pastores. Se for ovelha, vai obedecer. Se for bode, vai dar o pinote. Vai sair gritando e vai ficar, né, dando chilique dentro da igreja. Então... isso acontece, esse espírito mundano que infelizmente adentra as igrejas com a devida permissão de Deus, que fique claro, porque Deus é soberano e pode todas as coisas, mas ele quer saber quem é quem também, e ele vai mostrar quem é quem. E o texto continua falando: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. É interessante que aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte, que até essas pessoas que lideram e que iam ficar pensando assim, eu gosto mais da pregação de fulano de tal, eu gosto mais da pregação do outro. O problema não é esse. O problema é você dividir por causa disso. O problema não é esse, porque senão não haveriam vários pastores. Se não tivesse que ter vários pastores, como é que seria então, né? Várias denominações. E às vezes dentro de uma igreja tem o pastor titular e os pastores auxiliares, e certamente aqueles pastores vão ministrar, vão pregar. Alguém vai simpatizar mais com um que prega do que com outros. Isso é normal, gente. Isso é do ser humano, né? Isso é da humanidade. Vem desde o reino animal até ao reino dos racionais. Nós, seres humanos, né? Homens. Então, o problema não é você simpatizar mais ou gostar mais de alguém que prega, ou de alguém, ou do conjunto tal que louva certo hino que você gosta muito. Eu mesmo, gente. Se eu perceber que um conjunto, ou seja lá alguém, um louvor que me lembre alguma coisa ou que eu goste muito, a tendência é que a gente, né, passe a simpatizar com aquilo. Isso é perfeitamente normal. O problema todo é que a partir daí, se a gente não souber vigiar, e você tem que prestar atenção sobre isso, você começar a criar divisão ou aceitar essa divisão e menosprezar, porque você gosta de fulano de tal pregando e você menospreza o outro que você acha que não prega mais ou prega menos. Porque você gosta de fulano louvando e você menospreza o outro fulano que você acha que ele louva menos ou mais. Aí é o problema, aí começam as dissensões. Porque se a pessoa não tiver pulso firme, aí já vamos para quem está sendo admirado, entre aspas. Porque aqui Paulo, ele falou assim, não vem com essa história de querer me endeusar não. Nem eu, nem Apolo, nem ninguém. Eles já quebraram logo. Mas tem gente que fala assim, beleza, eu tenho meu fã-clube. Tem gente que gosta. Tem pastor auxiliar que gosta, tem evangelista que gosta, tem missionário que gosta, profeta, profetiza que gosta, tem diácono, diaconisa que gosta, que acha legal que as pessoas fiquem os bajulando e eles falam assim, beleza, entendeu? Aí também vai da pessoa. Porque quando a pessoa fala assim, olha meu irmão, o negócio é o seguinte, vamos continuar aqui servindo a Deus, quebra logo, é outra história. Agora, se a pessoa não quebrar, se a pessoa infelizmente ficar naquela coisa de alimentar aquela idolatria, aquela situação pra cima dela, gente, um abraço. Aí, queridos, aí realmente a coisa começa a fluir de um outro jeito, infelizmente.